esse texto de Paulo aos irmãos de Éfeso, falando sobre as várias áreas da vida dos irmãos daquela igreja. Paulo para aqui nesse bloco de versículos que leremos, exatamente falando sobre vida familiar. Efésios capítulo 5, quero ler mais especificamente de 22 em diante, mas esses versículos 22 em diante não estão soltos, eles estão presos, eles estão ligados àquilo que Paulo já vem falando, eles estão ligados àquilo que o apóstolo Paulo já está falando sobre seu ensino na carta. Então, quero que você feche os olhos, vamos orar, à medida que lermos, que Deus fale ao nosso coração. E, sobretudo, que o que Deus fala na Bíblia influencie nosso modo de viver em casa. Que o que Deus fala na Bíblia seja a regra dos maridos, seja a regra de vida das esposas, seja a regra de vida na educação dos filhos, seja a regra de como os filhos olham para os pais. Ore por isso agora. Ore para que a palavra que está aqui posta diante de nós venha nos moldar, venha regrar nossas condutas, venha moldar nossa maneira de pensar, de agir, de reagir, venha determinar nossos comportamentos, nossos hábitos dentro de casa. Que essa palavra não seja uma palavra só daqui da igreja, seja uma palavra que entre nas casas, seja uma palavra real dentro da vida de cada família dessa igreja, em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos pedindo isso mesmo, que a palavra que estamos lendo aqui não esteja só no texto, só na liturgia, mas sejam palavras, realidade, palavras que descrevam de fato a vida dos maridos e mulheres dessa igreja. Descrevam, Pai amado, a relação dos filhos com os pais aqui na igreja. Descreva, Senhor eterno, a relação dos pais com os filhos, a educação dos pais. Nós estamos sim, meu Deus, orando, pedindo casamentos sólidos e fortes, onde divórcio nem seja cogitado. Pai, estamos clamando por filhos crentes, saudáveis, convertidos, livres, ó Deus eterno, dos vícios, das distorções do comportamento sexual. Ó Deus, distorção, ó Deus, livre da distorção dos comportamentos financeiros, livres da distorção, Deus eterno, nos comportamentos em relação, Deus, ao respeito às leis. O Senhor nos dê, Pai, filhos crentes e santos. O Senhor nos dê, meu Pai, casais sólidos, famílias saudáveis, e que essa palavra de hoje contribua também para isso. Em Cristo Jesus, que esse mês de maio melhore as nossas casas, melhore as nossas famílias. Assim rogamos, Deus, diante de tudo que temos estudado, pensado, falado e orado, que o Senhor nos aperfeiçoe como famílias e como família da fé. Vamos ler Tua palavra e que ela, ó Deus, encontre guarida, encontre espaço na alma, no coração de cada um, na casa de cada família aqui, em cada lugar nessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler. Você vai notar que no versículo 1 do capítulo 5 já tem uma ordem pesada, já tem uma ordem fortíssima a nós. Olha qual é a ordem, e essa é a base em cima da qual Paulo construirá seus argumentos sobre como a família deve viver. Qual é a ordem que temos aí já de cara? Sede, pois, como filhos amados, imitadores de Deus. A ordem é imitar Deus. Quem você imita? Você imita o jogador famoso? A cantora famosa? Tem umas que, Deus me livre, se imitar, nós vamos colocar a mão na cabeça e mandar sair a legião inteira, né? Quem você imita? O cantor famoso, o ator famoso, o influencer famoso do YouTube, do Instagram? Quem você imita? A ordem aqui é clara. Sede imitadores de Deus. Essa é a essência da fé cristã. Cristianismo. Seguidores de Cristo. Imitadores de Cristo. Gente que acredita, gente que concorda com Jesus, gente que se espelha em Jesus. Pessoas imperfeitas, mas tentando ser parecidas com Jesus. E aí,
A ordem é andar em amor, como Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, agradável a Deus, como aroma suave. A impudicícia, a falta de pudor, a impureza. Aqui a expressão impudicícia é a expressão porneia. Porneia é todo tipo de comportamento sexual equivocado, errado, fora do padrão do que Deus estabeleceu como propósito e finalidade do sexo. E aí ele repete depois, a impureza, a luxúria, a vida devassa, a falta de regra e a cobiça. Ele diz aqui que essa mania de viver tomado de desejos equivocados, avareza, nunca satisfeito, ele diz, nem sequer se nomeiem entre vocês. Nem conversação torpe, nem palavra vã, nem chocarrices. Chocarrices quer dizer zombaria, conversas perniciosas, piadas imorais, piadas a respeito de sexualidade, ou piadas que destroem, que ferem a reputação das pessoas. Coisas essas que são, ele diz, inconvenientes. Ao contrário, ação de graças, então ele diz, fique sabendo que nenhum incontinente, mais uma vez ele usa a expressão, nenhum pornôs, nenhum pornográfico, nenhum que tenha o porneia no seu comportamento, que vive fora do regramento divino para o sexo, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum cidadão que idolatra, que vive em função do dinheiro, que a vida, o eixo da vida são os bens e o dinheiro, nenhum idólatra, que é quem adora qualquer outro ser que não seja Deus, quem ora, quem adora, quem cultua pessoas vivas, mortas, quem cultua, quem tem ídolos de metal, de gesso, de carne, de osso, ele diz aqui, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a... Pois é, Deus tem ira também. Deus também tem ira. E a turma costuma dizer assim, o Deus do Velho Testamento é irado, o Deus do Novo Testamento é amor. Não, Deus do Velho Testamento ama e se ira. O Deus do Novo Testamento ama e se ira, porque é o mesmo Deus. Ele diz que é por causa desse tipo de comportamento dos seres humanos que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que insiste em desobedecer o que Deus manda. Portanto, não sejam participantes com eles. Outrora, antes da conversão, antes do evangelho, antes do cristianismo, vocês eram trevas. Porém, agora sois luz no Senhor. Andem como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, não a nós. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Que certas pessoas fazem nos bailezinhos, nas festas, dentro do quarto, só referir é vergonha, diz Paulo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, leia comigo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Por quê? Porque os dias são maus. Vamos juntos de novo? Volta lá, volta aí no versículo. Vede, portanto, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, não a vontade do seu coração. Por que você largou a sua esposa? Porque eu não amo mais e a minha vontade não era mais de ficar com ela. Por que você traiu o seu marido? Porque eu não gosto mais dele e a minha vontade era de ficar com aquele cidadão da academia. A minha vontade era de sair com o vizinho. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Sua vontade te levará para o inferno. A vontade de Deus te levará para o céu. E não vos embriagueis com o vinho,
Não se encha de vinho, de cerveja, de cachaça, de uísque, de vodka. Não se embriague com bebidas alcoólicas no qual há dissolução, falta de regra, no qual há, aqui ele está dizendo a ideia, a expressão aqui, dissolução é excesso. Fala o que não deve, faz o que não deve. Na embriaguez há excesso. Na embriaguez há tropeço. Quem enche a cara de bebida, dirige errado, fala errado, vai para a cama errada. Quem bebe acaba gastando dinheiro errado, toma decisões erradas. Por isso Paulo diz: não se embriaguem com vinho, nem na festa de aniversário, nem na festa de casamento, nem na mesa da sua casa, nem no sofá da sua casa à noite. Esse é um uso pecaminoso do álcool. Não se embriague com vinho, mas ele diz: se encha do Espírito Santo. Ele diz: não se encha de álcool, se encha do Espírito Santo, porque quanto mais álcool você colocar no seu cérebro, mais tolo você ficará. Mas quanto mais você encher-se do Espírito Santo, mais lúcido, mais sóbrio, mais esperto, mais sábio você ficará. Então, se encha do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, com hinos, cânticos espirituais, dando graças por tudo, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí Paulo vai para dentro das casas. Paulo vai para a família. Paulo vai para o casamento. Ele diz, e aqui no texto em português, nós temos a tradução arranjada dessa forma: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ponto. O texto se encerra, tem um título lá em cima: o lar cristão, marido e mulher. E aí Paulo começa: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O texto do grego é mais fluido. No grego, para a alegria geral das mulheres, não tem a palavra sejam submissas aos maridos. As mulheres podem dizer aleluia. No texto do grego, na verdade, a palavra que nós temos é a palavra do versículo 21, hipotasso. E o que Paulo diz, e o grego está assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí o texto segue dizendo assim: as mulheres aos seus próprios maridos. A palavra repetida lá, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Aí ele repete aqui o que estaria no grego hipotasso, que é a expressão militar. Paulo está dizendo: como você se enche do Espírito Santo? Sujeitando uns aos outros. E ele diz: e a mulher se enche do Espírito Santo se sujeitando ao marido. Eu vou explicar isso com mais detalhe daqui a pouco. Vamos ler o resto do texto. As mulheres se sujeitando ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pura, para a apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas esposas ou a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, se referindo ao mistério Cristo e igreja. Não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isto é certo. A expressão justo quer dizer isso. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na admoestação e na disciplina do Senhor. Daqui para frente, Paulo fala da relação senhor e servo, patrão e empregados, que tem a ver também com essa vida santa, justa, e depois da batalha espiritual, caminhando para o término da carta. Mas eu quero me deter no que Paulo fala aqui nesse bloco de versículos, quando ele está falando de como a verdade bíblica impacta a nossa vida, muda nossa maneira de olhar para Deus, nossa maneira de olhar para nós mesmos, nossa maneira de olhar para a palavra de Deus, para o Evangelho, muda a nossa maneira de olhar para a própria morte e para olhar a maneira de olhar uns para os outros, a maneira de olhar para a igreja, e que nos faz ser igreja, que nos faz ser da igreja, é esta verdade do Evangelho que nos constitui povo de Deus, igreja de Deus, e como o povo de Deus deve viver. E dentre tudo que Paulo fala sobre como quem é de Deus vive, ele está dizendo como quem é de Deus vive como família. Você percebe que é dentro de um contexto maior, que ele fala da vida em geral, e aí ele fecha o foco para dentro da casa, falando de marido e mulher. Paulo está escrevendo 10 anos depois de ter estado na cidade de Éfeso. Paulo vai à cidade de Éfeso pregar o Evangelho por volta do ano 52. Agora, anos 62, 63, Paulo está preso em Roma, escrevendo para a igreja lá em Éfeso, depois de ter estado lá, somando todo o tempo, cerca de 3 anos. Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, e você percebe na carta do apóstolo Paulo a relação tão íntima, tão próxima, tão direta que ele tem com aquela igreja, porque é a cidade onde Paulo passou mais tempo como apóstolo, como pregador, e era uma cidade estratégica para que se evangelizasse a Ásia inteira, porque a cidade de Éfeso era a capital romana na Ásia. Era uma cidade estratégica para o Império Romano. Era a 5ª maior cidade do mundo naquela época, com seus entre 400 e 500 mil habitantes. Era uma cidade extremamente influente no que dizia respeito ao modo de vida do paganismo. Porque era uma cidade sede, centro de literatura pagã. Era considerada a capital mundial do paganismo daqueles dias, especialmente nas regiões da Ásia. Havia em Éfeso um congresso mundial, nós chamaríamos hoje de bruxaria, não é? Era de religiões típicas daquela região. Era uma convenção das bruxas, dos bruxos. Era uma convenção de sacerdotes de vários tipos de cultos diferentes, que iam lá para uma espécie de intercâmbio para aprender rituais uns dos outros. Éfeso era uma cidade já milenar nos dias de Paulo. Ela foi fundada cerca de 1000 anos antes de Cristo. Era uma cidade de cultura forte, tinha um modo sedimentado, estabelecido de viver. As leis da cidade corroboravam com aquele modo de vida. Era um comércio fortíssimo, era um grande centro de comércio e de cultura para o mundo da época. Uma das coisas mais bonitas de se fazer quando se visita a Turquia é exatamente visitar as ruínas de Éfeso. Para mim, é o sítio arqueológico mais rico de todos, porque você tem uma estrutura da cidade antiga dos dias de Paulo, dos dias de Jesus, fantástico. Você chega a ter o comércio onde Paulo abriu a sala de aula na escola de Tirano e onde Paulo vendia tendas. A Bíblia diz que ele ficou lá fabricando tendas. Pois é, você tem vários boxes do comércio, do mercadão antigo, e num daqueles boxes, Paulo vendia suas tendas. É riquíssimo o sítio arqueológico de lá. E o tamanho da cidade. Você leva um dia inteiro para atravessar a cidade andando e visitando as ruínas. Mas era uma cidade extremamente importante e influente na cultura do mundo daqueles dias, que tinha seus comportamentos no que dizia respeito ao
a conduta sexual, a conduta social, a vivência familiar. Eles tinham as suas regras em relação a casamento, eles tinham as suas regras em relação à criação de filhos, eles tinham o seu costume em relação à música, eles tinham os seus hábitos em relação à vestimenta, eles tinham os seus hábitos e conceitos acerca do que era certo e errado na vida. E Paulo passa ali cerca de 3 anos, 2 anos e meio na segunda vez, pregando o evangelho todos os dias na escola de Tirano, de 10 às 5 da tarde, 10 da manhã às 5 da tarde, fazendo discípulos, e depois vai embora. E agora ele escreve para a igreja de Éfeso, cujo pastor é Timóteo, depois João vira presbítero de lá. Preocupação de Paulo é com uma tensão entre o modo de vida pagão e o modo de vida cristão, entre o sistema de vida típico da cidade e agora o sistema de vida estabelecido acerca de como os seguidores de Cristo devem viver, porque o sistema, o modo de vida dos cristãos se chocava frontalmente com o jeito de viver da cidade. Você se lembra que quando Paulo pregou o evangelho lá, uma das coisas que os cristãos pararam de fazer foi comprar imagens de Diana, comprar objetos e nichos de feitiçaria. Os cristãos pararam de ir aos festivais de feitiçaria. Os cristãos pararam de participar dos rituais de orgia sexual da cidade. Os cristãos pararam de consumir certos produtos da cidade. Os cristãos começaram a reprovar certos comportamentos do povo da cidade. E os cristãos começam a debater leis que regram a vida da cidade. Os cristãos começam a afetar até a economia, porque tudo em Éfeso estava ligado. Mercado, religião e cultura. Isso estava muito interligado. O que se produzia, consumia, tinha muito a ver com a religião dominante em Éfeso. Só que como o cristianismo começa a mudar a concepção religiosa, isso afeta o mercado. Por exemplo, tem aquela tensão em que o sindicato dos fabricantes de imagem de Diana fazem uma paralisação na cidade, fazendo protestos, porque com o crescimento da igreja, o mercado de venda de estatuetas de Diana caiu. E eles começam a dizer, vão quebrar o nosso ofício. E eles fazem um protesto dizendo que os cristãos estão mudando os modos e os costumes da cidade. Estavam mesmo. Estavam mudando os hábitos em relação ao álcool. Estavam mudando os hábitos em relação ao sexo. Estavam mudando os hábitos em relação à música, em relação ao lazer, em relação ao dinheiro, em relação aos bens, em relação ao trato das pessoas, em relação a casamento. Eles estavam pregando que as pessoas não podiam ter sexo de qualquer jeito, que cada homem deveria ter sua esposa, cada esposa o seu marido, que os filhos deveriam ser criados dentro de uma regra do lar e não a regra dos sacerdotes dos templos pagãos. E aqui nós temos uma tensão entre a vida típica da cidade e agora a vida típica do cristianismo. Que os cristãos de Éfeso, que a igreja de Éfeso estava aprendendo a viver segundo os valores das Escrituras. Mas apesar da oposição do cristianismo, do paganismo, o cristianismo cresce e impacta grandemente a cidade de Éfeso. E eram muitos cristãos, porque se a cidade tem 400 mil habitantes, nós temos uma igreja de 40, 50, 60 mil cristãos nessa cidade, sacudindo e mexendo a cidade. Ou seja, para impactar o mercado de nichos de Diana, tem que ser uma igreja grande, não é? Com 10 mil não ia afetar o mercado. Se afetou o mercado, é porque você tem uma cidade de 400 mil pessoas e 20, 30% da cidade parou de consumir, parou de frequentar os templos pagãos. E aí incomodou e deu uma revolução na cidade. Aí então, Paulo fala da conduta da vida cristã, como deve ser. E Paulo está escrevendo para sedimentar esse comportamento dos crentes, para que eles não cedam à pressão do paganismo da cidade, para voltar a viver de acordo com o paganismo, para não terem suas regras determinadas pelos pensadores pagãos,
pelos expoentes do pensamento não cristão, da filosofia grega, romana, que dominava a cidade, o estilo de ser, de pensar, de viver deles. Paulo está escrevendo para sedimentar nos cristãos o modo cristão de viver. E aí Paulo diz qual é o modo de cristão de viver na família. Primeiro, Paulo fala sobre a estruturação da família. Como a família se arranja, como a família se estrutura. Paulo fala da estrutura da família. E olha, a Bíblia é muito clara em dizer qual é a estrutura. Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. O marido ame a sua esposa. Ou seja, quando na Bíblia temos uma conceituação de casamento, casamento na Bíblia é homem e mulher. Ah, pastor, é perigoso falar isso, está se tornando de fato perigoso falar. Mas dois homens não podem casar, duas mulheres não casam, isso não é casamento. Eu nem chamo de casal, eu digo que é par. E a lei pode reconhecer, a lei pode, o Estado vai sim trabalhar direitos das pessoas como cidadãos e seres humanos. Ótimo. Mas nós, como cristãos, não vamos flexibilizar o conceito da Bíblia. O conceito da Bíblia é estruturação de família, marido e mulher. Esse é o conceito de Deus. Isso é um conceito estruturante. Em Gênesis diz, homem e mulher os criou. Algumas pessoas, às vezes falam, e um pregador famoso disse um tempo atrás, que tinha que revisar 2 ou 3 textos da Bíblia para permitir certas coisas que tradicionalmente a igreja fala contra. Meus irmãos, nós não adianta mudar 2 ou 3 textos da Bíblia, porque não é onde a Bíblia proíbe certas coisas, é onde a Bíblia diz como é inteira, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz como é. Raciocine, pensa um pouco. Ou seja, onde que na Bíblia proíbe sexo antes do casamento? Gente, a Bíblia inteira está dizendo que sexo é casamento. Não é onde a Bíblia proíbe, é onde a Bíblia define o que é. E a Bíblia define o que é dizendo: deixará o homem pai e mãe, se unirá sexualmente à sua esposa, e toda união sexual que não é desse jeito, que não é esse significado, que não é socialmente, espiritualmente, casamento, é promiscuidade sexual. É erro sexual. Pastor, nós vivemos em tempos modernos, namoro hoje tem sexo, namoro pagão tem sexo, namoro cristão não tem. Entenda uma coisa, o que a Bíblia diz, ensina positivamente, não se muda. Mas não tem nenhum texto dizendo que não pode. Tem 300 textos dizendo como é, gente. Precisa pôr legenda? Precisa desenhar? Está claro na Bíblia. Sexo, casamento é monogâmico, é heterossexual, sexo é binário. A normatividade, a heteronormatividade é a norma bíblica, é o princípio bíblico, é a regra bíblica. A homoafetividade pode ser regra dos homens, pode ser regra de Brasília, pode ser regra de Londres, pode ser regra de Nova York. Isso é Estado, o Estado diz o que ele quiser, mas Cristo disse o que está dito na Escritura Sagrada, e nisso não se mexe por nós cristãos. O não crente, o Estado, o não cristão pode ir em qualquer direção, mas a igreja só pode ir numa direção, a direção apresentada pela Escritura Sagrada. A norma é essa, o formato divino é maridos, mulheres, e a regra é: mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Eu não concordo, pastor. Eu acho que a mulher não pode se sujeitar ao homem. Bom, esse é o esquema divino. Se você tem um melhor que o de Deus, me apresente. Se você quer sentar na cadeira de Deus, se assente. Adão e Eva tentaram fazer a mesma coisa e olha a tragédia até hoje. O parâmetro divino preste atenção, aqui é uma palavra militar. As mulheres se sujeitem ao marido. Paulo não está discutindo inferioridade e superioridade de homem e mulher. São iguais em Cristo Jesus. Paulo está falando de ordem militar. Vamos pensar, você tem um tenente e um cabo.
qual dos dois é uma pessoa superior à outra? Nenhum dos dois. São homens, seres humanos iguais perante Deus, perante a lei. Não é isso? Mas qual é a ordem de patente? O cabo manda no tenente, no sargento? Ou seja, é disso que a Bíblia está falando. Deus deu uma patente ao homem. Deus disse para o homem, você é o sargento, disse para a mulher, você é o cabo. Pronto. Deus estabeleceu a ordem. Ah, mas eu não concordo. Pois é, fique livre para ser pagão. Mas se você quer ser cristã, se sujeite ao seu marido, minha irmã. Se você quer ser cristão, meu irmão, ame a sua mulher do jeito que Cristo amou a igreja. Porque não adianta você dizer que é crente, não adianta você dizer que é presbiteriano, mas você humilha a sua mulher, você não honra a sua mulher com amor como Cristo amou a igreja. Você é livre para ser pagão, mas você não pode se dizer cristão se você não amar a sua mulher do jeito que Cristo amou a igreja. Ah, mas ela tem defeito, pastor. Tem sim, a igreja tem defeito e Cristo ainda assim amou a igreja. Esse é o princípio da palavra de Deus. São duas ordens. É a estrutura simples, marido e mulher, homem e mulher. O homem se une à sua mulher e se tornam uma só carne. Dois homens se unem, não é casamento. Duas mulheres se unem, não é casamento. É outra coisa. Marido se une à sua mulher, se torna uma só carne. Mulher se uniu ao homem, se sujeite ao homem. O homem se uniu a uma mulher. Não se discute mais, você ama essa mulher do jeito que Cristo amou a igreja. Ah, Deus tem raiva das mulheres porque mandou as mulheres se sujeitar aos homens. Não, eu fico mais na sensação que Deus está bronqueado conosco, homens, porque disse para nós amarmos as mulheres do jeito que Cristo amou a igreja. É difícil demais, eu preferia me sujeitar. Era muito mais fácil. Se Deus tivesse dito assim, ame as mulheres, joia, eu amo do meu jeito. Eu dou uns tapas na minha mulher e digo que eu amo do meu jeito, não é? Agora, a Bíblia disse que eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. Que eu tenho que morrer por ela e não matá-la. Que eu tenho que cuidar dela e não odiá-la. Não desprezá-la. Que eu tenho que santificá-la. Que eu tenho que aperfeiçoá-la. E olha que tarefa dura, apresentá-la a Deus sem mancha e sem ruga. Haja plástica. Ainda bem que ruga aqui não tem a ver, né? Aqui é no sentido metafórico. Aqui é simbólico, né? Graças a Deus. Senão a tarefa era muito cara. Ele está fazendo a comparação de como Cristo morre pela igreja, como Cristo salva a igreja, como Cristo se entrega para cuidar da igreja e apresentá-la a Deus pura. Ele está dizendo que o marido tem uma função sacerdotal na vida da esposa, que é apresentá-la santa, mais crente, mais fiel, bem cuidada a Deus. Ou seja, você, marido, prestará contas a Deus de como cuida da tua esposa. Não era mais fácil submeter? Era muito mais. Tarefa da mulher, se sujeite à liderança do marido. É a ordem de esquema. Você tem sua opinião. O marido dá a dele. Você pode estar coberta de razão, mas por ordem você diz assim, olha, por esquema familiar, eu abro mão da minha opinião e aceito a sua decisão. Pronto, deixa com Deus. Porque é se sujeitar ao marido como ao Senhor. Ou seja, todas as vezes que a tua opinião, que a tua vontade se cruzar com a do seu marido, você diz, Deus, por tua causa, porque o Senhor manda, eu vou me sujeitar ao meu marido. E não pode ser pesado. Porque se sujeitar a quem você não ama é pesado, mas se sujeitar a quem você ama é leve. E a questão não é se você ama o seu marido, é se você ama o seu Senhor. Se você ama o seu Senhor, se sujeita a Ele, se sujeita ao marido. E deixa a liderança com ele. Ah, mas ele não sabe nada, pastor, ele é um tonto, não sabe liberar. Pois é, você foi tonta de casar com ele, agora se sujeita a ele. Dá a ele o direito de ser tonto, porque você também é. Combinado? Você casou com ele, não viu. Então, agora, deixa ele ser também, mano. A chance dele. E você se submete como ao Senhor. Nós temos, no modelo da sociedade, da cultura hoje, a chamada família patriarcal ou matriarcal, que é o desenho chamado família natural. Seja a família natural, pai, mãe, filhos, ou a família extensa.
família prolongada, que é pai, mãe, avô, avó, todo mundo ali vivendo, convivendo, relacionando, tios, tias, todo mundo ajudando a criar os meninos, todo mundo ajudando a criar, todo mundo ajudando a estragar ao mesmo tempo também, não é? Mas essa é a chamada família natural, família extensa ou ampliada. Existe a família chamada informal, ou a família da união estável, que são aquelas pessoas que moram juntas, mas não são casadas, que o Estado tem tentado sempre regulamentar, porque acaba sendo problema para ele. Mas você tem a família natural, do casamento, dos filhos, você tem a família da união estável, informal. Existem hoje as chamadas famílias homoafetivas. Aliás, a gente fala existe hoje, sempre existiu, inclusive lá em Éfeso tinha. Mas entre o modelo da família homoafetiva e esse modelo da família natural, o cristianismo optou por esse modelo e definiu esse modelo, como até os sociólogos, pensadores, podem dizer que essa é a família natural. Existe a chamada família homoafetiva, que é 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, sei lá, e tem os vários modelos. Existem as famílias paralelas ou simultâneas, que é o sujeito que tem uma família aqui, outra família lá, uma mulher que tem um marido aqui, outro marido lá. Esse é um modelo, cada vez que a sociedade, lá na sociedade antiga era muito comum, se tornou proibido por influência do cristianismo e hoje vem uma nova pressão para se tornar aceitável também. O sujeito tem 3 esposas, filhos com as 3, isso é a família chamada simultânea ou paralelas. Existe a família chamada poliafetiva. O que é a família poliafetiva? Um homem com 2 mulheres, 2 mulheres com um homem, uma mulher e 4 homens. A família poliafetiva, que as pessoas entendem que se pode amar 2 homens ao mesmo tempo, 2 mulheres ao mesmo tempo. Eu amo os 3, eu amo os 2, eu amo a minha mulher e amo a amante também. Então, ele fica ali, a mulher aceita e o marido aceita. São as chamadas famílias poliafetivas. Tem um homem casado com uma mulher que tem um outro homem como amante, uma mulher casada com um homem que tem outra mulher como amante, o marido aceita. É a família poliafetiva. Há uma pressão para que se tome isso como normal no nosso contexto. Existe a família monoparental. Essa família monoparental é a família onde você tem aqui um desenho também cada vez mais crescente. A família que é a mãe com os filhos, ou o pai com os filhos. Não tem lá um cônjuge, não tem lá o casal e os filhos. Você tem um dos pais com os filhos, ou porque nunca casou, ou porque casou e divorciou, porque ficou viúva. É chamado, definido como sendo família monoparental, que pode ser monoparental extensiva também, porque às vezes é o pai com os filhos e toda a família ao redor. Você tem a família pluriparental, ou a família composta, ou a família mosaico. No livro que escrevi sobre família, conto sobre isso. Um dia lá em Belo Horizonte chegou uma família na igreja e a mulher pediu para orar pela família dela. Eu fui orar. Chegou a mulher, um homem e uns 8 filhos. Aí ela falou: pastor, ora pela minha família. Eu olhei e falei: que família bonita, esse tanto de filho, raro, que coisa boa. Aí ela ficou meio assim, sem jeito. Eu falei: não, mas é bonito, sim. Ela disse: não, não é isso, pastor. É porque assim, olha, pastor, aqueles 2 filhos lá são do meu primeiro casamento. Eu fui casada antes de ser casada com ele. Aí tive aqueles 2 filhos. Aí depois casei com ele. Eu falei: mas sem problema. Ela falou: não, pastor, mas aquele lá é filho de um outro relacionamento que eu tive antes de também casar com ele. Depois que eu separei, eu tive um outro relacionamento, nem cheguei a casar, mas tive aquele filho ali com aquele outro homem com quem vivi, e aquele ali é um filho do meu segundo relacionamento. Aí ela olhou e disse assim: aquele menino ali, era 2, ela falou, aqueles 2 eram filhos desse segundo relacionamento, aquele lá é filho meu com aquele homem, aqueles 2 são filhos do meu segundo parceiro com a esposa dele, porque ele foi casado antes de juntar comigo. Então, ele teve 2 filhos, só que a mulher era alcoólica, e ficava na rua, virou moradora de rua. Ele casou comigo, ele veio morar comigo, e depois eu descobri que ele também tinha problema de vício. E aí ele teve uma recaída e foi para a rua também, e desapareceu. Os filhos ficaram comigo, e eu trouxe os filhos dele comigo no meu relacionamento. Disse: olha, aquele ali é filho desse meu marido atual, com a ex-esposa dele, porque ele também foi casado antes de ser casado comigo. Então, aquilo ali é filho dele do primeiro casamento, que a mulher não prestava, a mulher esquisita e tal, largou e abandonou ele com o filho. Ele veio e ela estava com um no colo e disse: esse aqui é filho meu com ele.
Aí a pergunta dela foi interessante. Ela perguntou: tem lugar para minha família nessa igreja, pastor? Tem lugar para essa família na igreja, irmãos? Tem lugar para essa família na graça de Deus, sim. Tem lugar para Cristo curar, fazer aquele homem, aquela mulher ser pai e mãe daquele filho. Mas é uma família mosaico. Família dos filhos do primeiro, segundo, terceiro casamento da avó, que é avó de um, não é avó do outro, não é da mãe, que é mãe de um, não é mãe do outro. Família mosaico. Tem a família substituta, que é de quem foi adotado. Ele não é filho daquela casa, mas é uma família substituta. Substitui o pai e a mãe. E temos a chamada família eudonista, que é a família do prazer, que é a família da conveniência, que é a família das pessoas que se ajuntam para desfrutar sexualmente uma da outra, e é um negócio meio maluco. Esses são os modelos de família que a sociedade tem tentado reconhecer. Mas o modelo, no máximo, do que a Bíblia vai falar, é a família que, às vezes, por percalços da vida, foi atormentada, bagunçada, quebrada, mas duas pessoas se ajuntam com seus filhos e tentam reconstruir, a graça está ali. A família monoparental, que por situações diversas da vida, é uma mãe com os filhos, é um pai com os filhos, é uma avó com os netos, é uma avó criando os netos. A graça de Deus está ali. Mas, irmãos, tem um modelo, tem um parâmetro daquilo que a Escritura estabelece. Família substituta, que é um modelo, pai com os filhos, ou pai, mãe e os filhos. Se Deus dá a graça de ter os dois, sim, por vezes, não é possível mais ter os dois. Mas, ainda que o Estado chame qualquer coisa de família, a Bíblia não chama. A Bíblia tem a sua conceituação. A Bíblia tem um parâmetro, um limite do qual se passa, ainda que os homens chamem de família. Na definição bíblica, o modelo de família, a estrutura de família é essa aqui. Mulheres, maridos, filhos, pais. Esse é o modelo estabelecido, é o padrão, é a estrutura bíblica. Em segundo lugar, a Bíblia fala não só da estrutura da família, a Bíblia fala do funcionamento da família. Como ela deve funcionar, e a regra é esta. Primeira coisa, parte lá do versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que Deus quer do seu casamento, o que Deus quer da sua vivência familiar, de você e seus filhos, de você, seu marido e seus filhos, de você e seu filho, de você e sua filha, o que Deus quer de você e seus netos, seja em qual modelo a tua família está, o que Deus quer de você e seus filhos adotivos, pense nisso. Qual é o propósito de Deus? O funcionamento, como funciona? A mulher tem que, a regra é essa, se sujeitar ao marido. O marido tem que amar a esposa. Os filhos têm que obedecer os pais. Esse é o modelo. Essa é a ordem de Deus. E é assim que ela funciona bem. Quer que uma família funcione bem? Me apresente uma família onde uma mulher se sujeita ao marido como ao Senhor. Onde um marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. E uma família onde os pais, assim, criam os filhos na admoestação e disciplina do Senhor. E onde os filhos se sujeitam e obedecem aos pais. Me apresente uma família assim, onde há violência, onde há promiscuidade, onde há abuso, onde há distorções. Me apresente. Não. Toda família doente tem transgressão da regra de Deus. Por que que tem milhares de casamentos doentes? Por que que no Brasil 35% dos casamentos terminam em divórcio? Porque esses homens não obedecem o que a palavra de Deus manda. Porque essas mulheres não fazem o que Deus diz. Por que que há milhões de filhos se perdendo nas drogas, nos vícios, na violência, no crime? Por que há milhões de pais desgostosos com seus filhos? Simplesmente porque não fazem o que a palavra de Deus manda. Porque se fizer, é garantia de Deus, a família funcionará. Toda família doente começa com transgressão do funcionamento correto. Toda família doente começa com a disfuncionalidade. Ela não funciona
como o fabricante disse que ela deve funcionar. Ela não funciona da maneira como deve funcionar. Você tem que colocar sua família de acordo com as regras do manual do fabricante. E o manual do fabricante diz: casamento funciona se uma mulher se sujeitar ao marido, se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Criação de filhos funciona se você criar os filhos na admoestação, e presta atenção, pai e mãe, na disciplina do Senhor. Filho precisa ser criado com regras, filho precisa ser proibido de fazer certas coisas, filho precisa ser limitado. Eu gosto de um educador, não é de igreja cristã, chamado Samitiba, escreveu vários livros, foi famoso aí, escrevendo livros sobre criação de filhos, educação de filhos. E Samitiba disse uma coisa curiosa, ele disse assim, num dos textos: crianças não precisam ser educadas, elas precisam ser domesticadas. O bichinho é selvagem, de natureza, precisa ser domesticado, você entendeu? Precisa ser domado. Porque aquela coisinha pequenininha, na fralda, já aprende a te manipular no berço. Essas mães neuróticas que vivem o tempo todo em cima do menino, que não desgruda do menino, que o menino nem pode dormir no berço dele, porque senão vai morrer sozinho lá no berço. Minha mãe, minha querida irmã, mãe, morte súbita mata a criança em qualquer lugar, até na UTI do hospital. Ninguém evita a morte súbita. Pode colocar aquele bebezinho para dormir lá na cama dele. Quanto antes, melhor. Para com essa neura de que criança tem que mamar até 10 anos de idade, dormir na cama do pai até 18 anos de idade, que tem que ser criança até os 40 anos de idade. Não! Dá mamadeira para esse menino, ensina essa criança a dormir cedo, a acordar no outro dia, o quanto antes. Para com essa coisa de se matar porque nem dorme a noite inteira só por conta de menino. Não! Começa a dar admoestação e disciplina na fralda. Esse é o desafio, na fralda. Tem um livro, deixa eu receitar para todas as mães, chamado Nana Nenê. Quem já leu? Já leu. Aplicou? Funcionou? Tem que aplicar. Fantástico. Que ensina as 3 disciplinas básicas da criança, logo que ela nasce: comer, divertir e dormir. Aí pode pôr a quarta que encher a fralda, né? Comer, diversão, hora de dormir. Aí o bebê não tem hora, o médico já fala assim: dá um mamar a hora que ele quiser. Pronto, já começou errado. O médico sabe fazer parte, educar, você vem no pastor. Não dá mamar a hora que ele quiser, não. Estabeleça a hora dele mamar, desde cedo. Deixa ele chorar um pouquinho com fome, quando chegou a hora, aí você dá um mamar. Ele vai aprender. Ah, tem hora. Ou então ele vai aprender assim: sou eu que mando, eu grito e ela vem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Na admoestação e disciplina, estabeleça regra. Estabeleça regras. Controla o celular do seu filho. Diga que hora que ele vai usar. Até ele ter uma idade que ele tem responsabilidade para usar. Seu filho não vai morrer, não ficará traumatizado se você tomar o celular dele 10 horas da noite, só devolver no outro dia depois da escola. Pelo contrário, seu filho vai aprender a usar celular com regra, entendeu? Na admoestação e disciplina. Não provoque seu filho a ira. Tem pai que humilha o filho, que espanca o filho, que magoa o filho. Não é com regra, é com tolices, é com coisas sem sentido. Não, toda regra e toda norma precisa ter sentido. Você precisa dar mandamentos para o seu filho, principalmente os mandamentos bíblicos. Pega seu filho, cria seu filho na admoestação do Senhor, cria seu filho na igreja, cria seu filho na escola bíblica dominical. Eu já falei isso aqui, para com isso, quero repetir. Eu escuto toda hora a mãe falando: eu morro de dó nesse frio, acordar meu filho 8 horas da madrugada para levar na escola dominical 9h30 da manhã. Eu morro de dó porque ele já acorda cedo a semana inteira para ir para a escola. Pois é, tira seu filho da escola, mas não tira da escola dominical. Põe ele à tarde. Sei lá, você tem que deixar nos 2. E nem ter coitado, né? Não é coitado porque acorda cedo, não. É bênção. Aprender a acordar cedo logo.
Não é? Acorda cedo, semana inteira, sábado acorda tarde, domingo acorda cedo. E nem é cedo, gente. 8h30 da manhã é cedo. Não. Traz seu filho para a igreja. Cria seu filho. Leva seu filho ao PG. Ah, pastor, eu levo no PG. Ele não presta atenção. Presta sim. Às vezes ele está andando, correndo para lá e para cá, fazendo barulho. Mas ele presta atenção, ele vai aprender. Nem que seja por osmose. Ele vai aprender o Evangelho. Coloca seu filho no meio do povo de Deus, ensina a amar a igreja, ensina a amar o Senhor da igreja, ensina a amar o povo de Deus. Cria seu filho na admoestação e disciplina do Senhor. Esse é o funcionamento da família. Mulheres se sujeitando ao marido, marido amando a esposa. Filho sendo criado na disciplina, na regra. Sim, não, tem hora, pode, não pode, vai, não vai. Não irritando o filho. Não inventando bobagem, não colocando ordem absurda para o filho, não. São as normas lógicas, com sentido, explicando, conversando. Por que não vai? Educando seu filho nos caminhos do Senhor, na disciplina do Senhor, no Evangelho. Leia a Bíblia com seu filho, ore com seu filho, ensine-o a amar Jesus e a ver Jesus na sua vida. Ensine-o, que ele seja teu discípulo no Evangelho. Essa é a criação dos filhos, que você terá alegria e prazer na vida dos seus filhos. A criança disciplinada, diz a Bíblia, não trará desgosto aos pais. Criança criada sem disciplina trará desgosto aos pais. Então, esse é o funcionamento da família. É assim que ela funciona. Com egoísmo e insubordinação, a família vira tragédia. Por último, propósito da família. Tem aqui a estrutura da família, o funcionamento da família, o propósito da família. O propósito é esse: compreender a vontade de Deus. Paulo diz uma coisa fantástica. Paulo, quando fala de marido e mulher, ele diz: somos membros do corpo. Versículo 31, eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Isso é grande, esse mistério. Eu me refiro a Cristo e igreja. Paulo diz que a relação de marido e mulher ilustram a relação de Cristo e igreja. A Bíblia nunca comparou o casamento de dois homens com Cristo e igreja, o casamento de duas mulheres com Cristo e igreja, com quanto isso fosse comum nas culturas antigas, mas a Bíblia comparou o casamento hétero com Cristo e a igreja. Esse é o modelo. Versículo 11. Olha só o que diz lá, volta nesse versículo um pouco. Olha o que diz o versículo. Não sejais cúmplices das obras, das práticas, das condutas, dos comportamentos, dos costumes infrutíferos das trevas. Antes, porém, faz o quê? Reprove. Reprove. Aqui não está dizendo que você tem que maltratar as pessoas, aqui não está dizendo que você tem que bater em ninguém, aqui não está dizendo que você tem que desprezar ninguém. Aqui não está dizendo que você sentou do lado no ônibus de alguém, olhou, a conduta não se coaduna com a minha, levanta e senta do outro lado. Não, não é isso. Está dizendo para reprovar obras, não pessoas. Está dizendo para você aprender a separar. Essa conduta eu não aceito. Mas não fica humilhando ninguém, fica atacando ninguém. Isso não é o princípio do cristianismo. O princípio do cristianismo é firmeza e respeito. Firmeza no seu posicionamento. Respeito às pessoas por amor de Cristo Jesus. Se existe uma chance de você convencer, é pelo amor e clareza do Evangelho. Não é por força e nem por violência. Entendeu? Aqui, o princípio é rejeitar as obras infrutíferas. O princípio do qual parte é imitar Deus. O modelo básico é a família imitar Deus. O marido imitar Deus no amor à sua esposa. A esposa imitar Deus no seu modelo. Olha, o modelo da imitação da mulher é Cristo, como você tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Filho que é Deus se sujeita ao Pai. Por que que a palavra sujeitar ao marido ofende tanto as mulheres? Porque não entendem. Elas escutam o feminismo e não o cristianismo. Elas escutam a sociologia e não a teologia. Elas escutam a psicologia e não a bibliologia. A Bíblia está dizendo, a mulher se sujeita ao marido. Cristo se sujeita ao Pai. Entendeu? Não ofende. É o modelo da Trindade. É a imitação de Deus.
O que Deus quer são pessoas, são famílias que reproduzam a harmonia da Trindade na terra, que reproduzam a harmonia do céu na terra, o amor do céu na terra, a ordem do céu na terra. O que Deus quer é que hajam famílias, casas que espelhem a graça, que espelhem a glória de Deus, de famílias não cheias de ira, não cheias de ódio, não cheias de violência, mas pai, mãe, filhos, maridos, mulheres, avós, sogros, sogra, cheios do Espírito Santo, vivendo o valor do Evangelho nessa sociedade corrompida, complicada. Os dias são maus, mas a sua vida não precisa ser má. Os dias são maus, mas a sua casa não precisa ser má. Os dias são maus, mas a tua psique não precisa ser má. Os dias são maus, mas as suas emoções não precisam ser as piores da vida. Os dias são maus, mas o teu casamento não tem que ser mau. Os dias são maus, mas a tua relação com os filhos não tem que ser má. Os dias são maus, mas a tua casa pode ser boa. A tua vida pode ser boa, abençoada, cheia do Espírito Santo, funcionando no modelo de Deus, frutificando para a glória dele. É a vontade de Deus acontecendo dentro das casas. Aqui você tem a santidade ao Senhor. Andar na luz, viver na luz, não aceitar regras equivocadas, não fazer permissões equivocadas, não flertar com os vícios, não flertar com os excessos da vida, não flertar com a promiscuidade, não flertar com a futilidade, não flertar com a ganância, com o materialismo, não flertar com a violência, com a agressividade, não flertar com o ódio. Não. É você ser um reflexo da graça e do amor de Deus na terra com a sua casa. Famílias santas diante de Deus. É a pureza dentro das casas, a imitação de Deus na vida da família, a santidade em casa. É a habitação do Senhor. Famílias cheias do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. É o Espírito habitando dentro de nós. É que eu seja um marido cheio do Espírito. É que eu seja um pai cheio do Espírito. É que a mulher seja uma esposa cheia do Espírito. É que os filhos sejam filhos cheios do Espírito Santo, que dão satisfação aos seus pais. É que os irmãos, olhando um para o outro, cheios do Espírito Santo. Aí não são essas relações familiares doentes, problemáticas, cheias de fofoca, cheias de intriga, cheias de ódio. Família não pode reunir, a sogra não gosta da nora, a nora não gosta da sogra, o filho não conversa com o pai, o irmão não conversa com o outro. Gente, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do pecado. O chamado de Deus é que sejamos famílias maduras, sólidas, cheias do Espírito Santo, habitadas por Deus. Deus tem que habitar teu casamento. Deus tem que deitar na cama sua com sua esposa. Deus tem que sentar à mesa dessa família quando ela se reúne para comer. Deus tem que se assentar na sala de vocês para assistir TV com vocês. Deus tem que estar no carro com vocês quando vocês viajam. Deus tem que estar na praia com vocês quando vocês estão de férias. Deus tem que estar no trabalho de vocês quando vocês trabalham no home office, quando vocês trabalham fora de casa, quando vocês fazem as contas do mês, o orçamento. Deus tem que habitar e fazer parte da vivência da família. Essa é a regra de Deus. Se for assim, a bênção do Senhor visitará a casa de vocês. Irmãos, a tensão está diante de nós. Para os crentes de Éfeso era a cultura de Éfeso e a cultura de Cristo. Para nós é a cultura de São Paulo, é a cultura do Brasil, é a cultura do século 21. É a cultura do século presente. São os conceitos, as concepções sociológicas, filosóficas, ideológicas. Para nós, são a tensão entre o decreto cristão, entre o ensino cristão e as convenções legislativas do nosso tempo. É a nossa concepção cristã e as convenções sociais dos nossos dias, as definições sociológicas da nossa época. O que você fará? Você fará opção. Será uma família de acordo com o século ou será uma família de acordo com a Bíblia? Eu e a minha casa decidimos, seremos uma família de acordo com a Escritura Sagrada. Esse mês de maio nós temos esse versículo. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele verá, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor.
Josué foi quem olhou para todo Israel e disse: vocês têm um modo de viver do Senhor da lei, e vocês têm um modo de Canaã. Escolhei hoje o que vocês querem para a vida de vocês. Eu e a minha casa, disse Josué, vamos viver no padrão do Senhor. Eu e minha conduta sexual seremos conforme a palavra de Deus. Eu e meu arranjo familiar será conforme a palavra de Deus. Seja no modelo natural, pai, mãe, filho, seja no monoparental, seja no modo substituta, seja nesse modo extensivo natural, viveremos o natural e viveremos o modelo do Senhor. Não nos encurvaremos aos acréscimos da cultura. Não nos inclinaremos às convenções do século, às ideias, ideologias, concepções do século. Um homem e duas mulheres, dois homens. Não precisa nem casar, a gente vive junto, deu certo, vai. Se não deu, também separa a casa de novo e volta e vai. Não é isso. É no modelo estabelecido, estruturante da palavra de Deus, desde Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, gerarão seus filhos, serão uma bênção, expressão da glória e da graça de Deus. Não é só casar e viver o inferno dentro de casa, não é isso também não. Viver de aparência, isso é hipocrisia, isso é falso cristianismo, tanto quanto qualquer outro modelo, é viver a verdade de Deus dentro da casa. Fique em pé, vamos orar.